Boa noite, Matildes e Matildos. Vocês já ouviram falar do bordão? Bicha não, eu sou uma quase mulher. Isso, Vera Verão, Jorge Lafon. Ontem, 11 de janeiro de 2023, fez 20 anos que nós perdemos esse ícone da TV brasileira, a rainha queer da década de 90. Vem comigo que eu vou te contar essa história. Caiu na boca de Matilde, virou assunto. Jorge Luiz Souza Lima, ou simplesmente Jorge Lafon, personagem icônico da TV brasileira da década de 90. Quem nunca ligou a TV no programa da Praça é Nossa e viu aquele espetáculo de mulher Vera Verão que rodava pelo palco da Praça é Nossa quando lhe chamavam de bicha e gritava: bicha não, eu sou uma quase mulher. Um mulherão daqueles. Jorge Lafon, que já aos 6 anos de idade já dizia que já se identificava como homossexual, já fazia aulas de balé, dança contemporânea africana. Com 10 anos de idade, trabalhava numa mecânica das 9 às 17 horas da tarde para ajudar a sua família. E nos finais de semana, ajudava sua mãe num parque de diversões. Mas como surgiu a personagem Vera Verão, que muito nos fez rir e ainda é lembrada até hoje como uma das figuras mais importantes do movimento LGBTQIA+, do Brasil. Vera Verão, Jorge Lafon, que na década de 90 exalava na televisão aquela drag montada com quase 2 metros de altura, pele retinta, e entrava nos lares, entrava nas casas, entrava em todas as famílias, tradicionais ou não, que estavam na frente da televisão. Jorge Lafon era um artista muito peculiar, era um artista completo, cantava, dançava. O nome Jorge Lafon em homenagem a uma atriz, professora, Monique Lafon, uma artista também na noite carioca. Jorge Lafon iniciou seus estudos de balé muito cedo, com 6 anos de idade já fazia aulas de balé clássico, dança contemporânea africana. Com 17 anos entrou num grupo folclórico, onde ficou por 10 anos participando de apresentações nos Estados Unidos, Europa. Aqui no Brasil, a sua carreira iniciou se apresentando em cabarés, desde a Praça Nova até Copacabana. Ele abria os shows por volta da meia-noite nas casas noturnas e cabarés e ia passando de cabaré em cabaré, casa noturna, até por volta das 5 horas da manhã, onde encerrava com a última apresentação nas boates do Irajá. Ele, que é cria do Rio de Janeiro, cria do Higienópolis, em 1974 entrou no corpo de balé do Fantástico. Em 1981, participou do programa Viva o Gordo, com a apresentação do nosso querido e eterno Jô Soares. Os papéis na televisão, na teledramaturgia brasileira, foram vários, sendo que um dos principais, mais conhecidos e maior destaque foi em 1987, na novela Sassaricando, em que representava o papel de Bob Bacall. Em 1990, já com a morte de um dos trapalhões, o Zacarias, o eterno Zacarias, foi convidado pelo grupo dos Trapalhões, o Renato Aragão, o Didi Mocó,
para participar do elenco. Entrou nos Trapalhões, onde ficou alguns anos, como o papel do soldado divino, que era sobrinho do Mussum. Em 1992, ele entrou no elenco da Praça é Nossa, onde criou o personagem que foi o seu toque de mestre na sua carreira, que foi a Vera Verão, que era uma mulher muito bem resolvida, tanto na sua postura, uma mulher que gostava de um barraco, que fazia rir, que era engraçada, pegava todo tipo de homem. Vera Verão, que rodava sua saia pelo palco quando era chamada de bicha. Bicha não, eu sou uma quase mulher. E era assim, era esta figura, esta vida de uma quase mulher ou uma mulher completa que o ator, o dançarino, o artista Jorge Lafon deu vida à icônica Vera Verão. Mesmo 20 anos depois da morte deste lendário artista brasileiro, Vera Verão ainda está no imaginário, ainda envolve a todos nós. Quem não lembra daquele personagem? Recentemente, em 2021, após vários anos de uma disputa judicial pela herança de Jorge Lafon, o seu então companheiro, artista e produtor, que na época de sua morte era o seu empresário também, Marcelo Pádula, perdeu após uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro dar a primos de Jorge Lafon a herança, o direito à herança deixado pelo artista, que consistia em 3 títulos de seguro de vida avaliados em aproximadamente R$800 mil cada um, e uma casa, uma residência em Mairiporã, que por coincidência Jorge Lafon havia comprado da atriz Cássia Kiss. As coincidências da vida, né, gente? Vera Verão está sendo retratada e homenageada num espetáculo dirigido por uma prima de Jorge Lafon, que estreou no dia 20 de janeiro e está em cartaz até o dia 21 de fevereiro. Esta prima de Jorge Lafon, Aline Mohamed, ela relatou em uma entrevista recentemente que saindo de uma balada, uma saidinha noturna, se deparou com uma travesti e ficou simplesmente encantada. E ao chegar em casa, ela decidiu escrever uma carta endereçada ao seu primo, que já havia falecido 7 anos atrás, o qual ela não foi próxima devido a várias questões relacionadas a preconceitos. A prima de Jorge Lafon, Aline Mohamed, ela escreveu essa carta e durante a escrita dessa carta, em que ela, é como se fosse uma prece que ela estava elevando ao seu primo, ela entrou em vários questionamentos sobre preconceito, sobre o que pensamos ser certo, o que pensamos ser errado, enfim. E com o incentivo de amigos, ela decidiu tornar essa carta uma peça, um espetáculo teatral com o intuito de um pedido formal, digamos assim, de desculpa, uma homenagem ao seu primo, que em vida ela acabou não tendo proximidade devido às suas crenças limitantes na ocasião. Surgiu a peça Jorge Lafon para Sempre Verão, que foi escrita pela prima de Jorge Lafon, Aline Mohamed, junto com Diego do Subúrbio. Esta peça, ela retrata Jorge Lafon e Vera Verão, a personificação da figura do artista e a criação da figura do personagem, da lenda que é
Vera Verão? Jorge Lafon nos deixou após um triste episódio que aconteceu em sua vida. Jorge Lafon estava participando de uma gravação do Domingo Legal, que era apresentado pelo Gugu, em 2002, onde estava caracterizada como a personagem Vera Verão, ou seja, estava montada, estava travestida de Vera Verão. E na ocasião também se apresentava no palco o padre Marcelo Rossi. Segundo relatos do próprio Jorge Lafon e de personagens e pessoas que estavam próximas, eram próximas do artista e vivenciaram a situação, o padre Marcelo Rossi pediu à produção do Domingo Legal que retirasse Vera Verão do palco, porque ele não se sentia confortável em estar no mesmo palco que aquela figura transvestida de mulher. A produção cometeu este crime de realmente pedir, porque pediu para Jorge Lafon sair do palco porque ele estava incomodando a figura do padre. Jorge Lafon se sentiu extremamente magoado, constrangido e humilhado com essa situação. Mesmo após a apresentação do padre, que a produção solicitou que ele retornasse ao palco, ele não voltou ao palco. Jorge Lafon, ele era hipertenso, ele tinha 50 anos na época. Alguns dias após esse incidente na gravação do programa do Domingo Legal, ele se sentiu mal e ele foi internado às pressas, em que os médicos que o acompanhavam acreditavam ser apenas uma crise hipertensa, mas na verdade ele apresentava problemas cardíacos. Dia 17 de novembro de 2002, ele permanecia internado tratando de problemas sérios do coração. No dia 28 de dezembro, ele teve uma parada cardiorrespiratória, em que agravou o seu problema do coração e ainda ocasionou problemas renais, que ele teve que passar por diálise no período que esteve no hospital. No dia 11 de fevereiro de 2003, ele teve um infarto fulminante com falência múltipla dos órgãos, que levou a óbito. Jorge Lafon foi o primeiro homem a desfilar nu na Sapucaí, apenas com o tapa-sexo. Hoje em dia nós estamos habituados a nós vemos em todas as edições do carnaval, mulheres que desfilam apenas com tapa-sexo ou até mesmo apenas com pintura corporal completamente nuas. Jorge Lafon foi o primeiro homem que arriscou-se a Sapucaí completamente nu. Vera Verão deixou muita saudade nos corações dos fãs e, principalmente, arrisca-se dizer que Vera Verão marcou história dentro da televisão, dentro dos meios artísticos, por ser uma figura notoriamente homossexual que estava interpretando uma personagem feminina, travesti. Jorge Lafon, a Vera Verão, a sua personagem Vera Verão é a primeira travesti da TV brasileira. É a primeira travesti que nós vimos na televisão num programa tido como um programa familiar, porque a Praça é Nossa era um programa de humor destinado às famílias, e também é um marco da TV por ser uma travesti na década de 90 e ser um homem negro transvestido de mulher. Ou seja, Vera Verão trouxe com o seu nome, com o seu rodar, vários tabus caindo pelas telas da televisão. Na época de Jorge Lafon, na época de Vera Verão,
as letras ainda não eram LGBTQIA+, mas o movimento já existia. Na época era o movimento GLS, o movimento GLBT. Porém, esses movimentos, eles não gostavam muito da figura de Vera Verão na televisão, porque achavam que Vera Verão levava para sociedade uma figura caricata, uma figura engraçada, de um personagem engraçado que não é a realidade. Porém, a figura, aquela personagem, Vera Verão, aquele homem zarrão enorme travestido de mulher, na televisão, abriu muitas portas. Não só para os personagens que viriam depois, que puderam caminhar por esse caminho de transvestir-se, tanto de homem para mulher ou de mulher para homem, e de criar personagens de acordo com uma mudança no gênero sexual, dentro da dramaturgia brasileira, dentro dos teatros, dentro da televisão, dentro dos programas, dentro das entrevistas. Jorge Lafon deu entrevistas para grandes figuras como Marília Gabriela, no programa de frente com Gabi, né? Vera Verão participou de vários programas da Globo, de vários programas Fantástico, o Jô. Então, Vera Verão, ela transcendeu já lá no finalzinho da década de 90, início dos anos 2000, esta barreira em que hoje muitos que nós vemos na televisão, muitos artistas que conseguem interpretar os seus personagens transvestidos ou de homem ou de mulher, muito tem a agradecer a Vera Verão da Praça é Nossa, que levava para toda a família brasileira, porque toda a família assistia a Praça é Nossa. As famílias assistiam, crianças assistiam e riam dos programas da Praça é Nossa, dos personagens da Praça é Nossa. Então, Vera Verão, sim, é uma figura eterna no imaginário, na dramaturgia, na teledramaturgia, no teatro, nas artes cênicas da nossa TV. E esta bela homenagem da sua prima Aline Mohamed, com essa peça Jorge Lafon para Sempre Verão, que está em cartaz no Sesc Santana, que tem figuras no elenco como Alexandre Mitre, Areta Sadik e Noêmia Oliveira, que faz parte do programa do Porta dos Fundos. Eu vou deixar aqui as informações na descrição, quem quiser assistir, o valor dos ingressos também para assistir esse espetáculo vai apenas até o dia 21 de fevereiro de 2023, o espetáculo em homenagem aos 20 anos da morte do nosso querido, amado artista Jorge Lafon e da icônica e atemporal Vera Verão. Este é o vídeo de hoje. Eu agradeço a todos que assistem, que assistiram, quiserem comentar, mandar para um amigo, marcar. Que não se inscreveu, se inscreve no canal para dar aquele apoio, que o canal ainda tá, como vocês bem sabem, estamos começando um passo de cada vez, galgando, e como eu sempre digo, eu estou sempre procurando trazer assuntos que tenham um teor histórico, curiosidade, se possível um sobrenaturalzinho básico, assim, uma coisa que aguce a curiosidade, assim como eu gosto de ver, de acompanhar, eu consumo. Então, eu gosto também de trazer assuntos que são interessantes e
curiosos que possam contribuir de alguma maneira com a sua distração, com o seu conhecimento, com o seu estudo, que seja. Muito obrigado, uma boa noite a todos e não esqueçam que caiu na boca de Matilde, virou assunto.